InterD, Ciência e Cultura. Olá, povo, olá, pessoas, eu sou Adeluna. Estamos começando mais uma edição do InterD, Ciência e Cultura, programa veiculado na Rádio Universitária FM do Recife, nas principais plataformas de streaming e no portal interd.net.br. Nesta edição, a gente bate um papo com Caio Huck Spirandelli, que mantém um dos canais de divulgação científica mais legais, mais interessantes e ricos da internet, o Universo Generalista, onde ele conversa com pesquisadores das áreas de humanas, exatas e biológicas com o intuito de construir pontes interdisciplinares. Para você que nos ouve exclusivamente na Rádio Universitária do Recife e no site interd.net.br, no segundo bloco vamos tocar vários sons de artistas pernambucanos, fica ligado aí. Bom, vamos nessa. Caio, fala um pouco aí sobre você, onde você mora e qual sua formação. Olá, AD e ouvintes. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço para falar um pouco sobre o meu trabalho com divulgação científica. Hoje eu moro em Santo André, no estado de São Paulo. Santo André faz parte do que é conhecido como a região do Grande ABC Paulista. Eu sou economista de formação. Cheguei a cursar 2 anos de ciências sociais, mas acabei abandonando depois que eu tomei a decisão de não seguir a carreira acadêmica. O que te levou a criar o projeto Universo Generalista, né? E qual a proposta e o porquê do nome, né? O Universo Generalista surgiu em 2019 como um projeto de divulgação científica. Foi uma iniciativa minha juntamente com um casal de amigos, que é o Bruno Marcela Rodrigues e Valéria Duarte Garcia. Bruno, fisioterapeuta, Valéria, educadora física e eu, economista. A gente se conheceu no universo de mescla entre ciências do movimento e perspectivas evolucionistas e a gente já conversava constantemente, sempre que a gente se encontrava, sobre questões de ciência com pano de fundo evolucionista. E um dia, conversando com o Bruno, a gente falou porque a gente não traz essa conversa, em vez de ficar só entre a gente essa conversa, a gente não coloca em áudio em algumas plataformas, né? E assim surgiu o Universo Generalista, com conversas gerais sobre ciência. Nos primeiros episódios era mais uma conversa entre a gente com a gravação de novos episódios, se a gente tivesse algum pesquisador próximo, algum amigo que tem uma certa intimidade com o universo científico, a gente trazia essa pessoa para uma conversa, gravava e colocava no canal. Começou mais só com foco em áudio, com o tempo a gente foi trazendo vídeo e indo para o YouTube também. Ao longo do tempo, a Valéria acabou saindo do projeto. Eu e o Bruno, meio que organicamente, a gente foi dando uma cara mais acadêmica e mais formal para o Universo Generalista, onde a gente pesquisava um tema que a gente tinha interesse, eu achava, enfim, curioso ou que tinha algum valor para a gente e até para o público que poderia estar ouvindo. Dava uma olhada na linha de pesquisa daquele pesquisador ou pesquisadora, lia os artigos, organizava perguntas, mandava essas perguntas e gravava uma conversa com base nessas pautas, vamos dizer assim. Depois o Bruno acabou saindo do projeto, porque, enfim, é um projeto que tem uma perspectiva interdisciplinar, então a gente entrevistava pessoas, entrevista ainda, né? Eu entrevisto ainda pessoas da área de exatas, humanas e biológicas, e esse universo, por ser muito mesclado com áreas diferentes, acaba não tendo um nicho muito específico, né? Então, se fosse um canal só de biológicas ou só de humanas ou só de exatas, tende a concentrar um público mais focado nessas áreas, né? Então, também um canal que acaba não tendo um público muito, muito específico. Então, isso também impossibilita da gente ter um ganho financeiro com ele. Então o Bruno acabou saindo do projeto por causa disso, ele queria
enfim, dedicar mais tempo da vida dele a coisas que davam algum tipo de retorno financeiro. E eu já faz mais ou menos 2 anos, talvez mais, que eu toco o projeto sozinho. O nome, Universo Generalista, vem, acho que principalmente por 2 vias, né? O generalismo, ou ser generalista, posso justificar de 2 formas. Uma é que a gente é tido, né, o Homo sapiens é tido como uma espécie generalista, que tem capacidades de se adaptar a todos os biomas do planeta. Então a gente tem essa capacidade de lidar com muitas coisas diferentes, além de fisicamente também a gente ser uma espécie generalista. É só a gente ver os Jogos Olímpicos, a quantidade de modalidades que tem, desde natação, salto com vara, enfim, corridas de longa distância, curta distância. Então a gente é uma espécie generalista. E essa questão do generalismo e ser generalista também vem da ideia de uma proposta multidisciplinar e interdisciplinar, que é uma das minhas paixões, né, com o podcast. Quais episódios tiveram assim mais repercussão? A repercussão dos episódios variam muito de plataforma para plataforma, né? Então, o YouTube tem um algoritmo específico, o Spotify tem outro. Então, eles acabam tendo listas distintas. Então, eu vou falar sobre esses episódios, só falar o nome deles e uma breve apresentação do que é o conteúdo. E eu vou dar recomendações também para quem quiser explorar alguns episódios que eu considero mais interessantes ou únicos ou que trazem informações muito valiosas. Eu vou falar como um terceiro item aqui. No YouTube tem o episódio número 58 com o Dr. José Carlos Souto, médico. Ele fala sobre dieta low carb, né, como estratégia para lidar com questões de saúde, como diabetes e obesidade. Ele é um cara que trabalha muito com medicina baseada em evidências. É um episódio bem interessante, vale a pena, não só ele, como os livros também do Dr. Souto. Um outro episódio que teve bastante repercussão no YouTube é com o episódio número 62, com Siddhartha Ribeiro, que a gente fala com ele sobre sonhos, um dos livros dele sobre sonhos. Então a gente falou de sonhos e evolução, a função dos sonhos, se vale a pena pensar o uso dos sonhos como ferramenta terapêutica. Enfim, é um papo que rendeu legal, uma entrevista curta, mas por ser o Siddhartha Ribeiro, né, o algoritmo do YouTube ajudou bastante. Um outro episódio no YouTube que teve uma repercussão razoável foi com a pesquisadora Fernanda Palhano Fontes, foi o episódio número 51, onde a gente falou sobre a pesquisa dela com ayahuasca e depressão. Enfim, é um tema que está em alta aí no mundo da psicologia e psiquiatria, que é o uso de psicodélicos para tratamento contra a depressão. Já nas plataformas de áudio, já é um tanto diferente, né? Naquele início mais exploratório do podcast, a gente teve uma conversa com a Monja Coen, que foi o episódio número 16, onde a gente falou sobre Zen Budismo e meditação com ela. A gente foi lá ao vivo conversar com ela, não foi uma entrevista gravada remotamente. Enfim, era a parte exploratória do podcast, como eu disse, e é uma coisa que eu tenho bastante interesse, não só eu, como o Bruno e a Valéria também. Enfim, foi um papo interessante com a Monja Coen e bem diferente. E por incrível que pareça, um outro episódio que tem bastante acesso é o episódio número 1 do podcast, onde a gente conversa sobre essa dicotomia entre especialistas e generalistas, né? O quanto a gente ganha ou perde assumindo posturas mais especialistas, de mais especialização, contra algo mais geral, com um foco mais multidisciplinar e interdisciplinar. E o terceiro episódio que deu bastante repercussão nas plataformas de áudio é um episódio com o Pablo Santurbano, episódio número 10, onde ele fala sobre o livro dele, Evolução e Movimentação Humana, e que foi através dele que eu conheci a Valéria e o Bruno e que eu adentrei esse universo científico, que foi através da fisioterapia. É uma longa história, porque eu sou economista, mas dessa mescla entre fisioterapia e perspectivas evolucionistas. Então, esse episódio com o Pablo, ele deu bastante acesso, desde lá na época e até hoje ele tem um número de acesso razoável. E recomendações, eu acho que o episódio número 107, com a pesquisadora de fora, britânica Alice Evans,
É um episódio que eu conversei com ela sobre a linha de pesquisa dela, que é relações de gênero pelo mundo. A gente falou sobre matriarcado, patriarcado e as variáveis que podem determinar a desigualdade entre os gêneros em termos de questões econômicas e políticas e tudo mais. Foi um episódio que eu resolvi gravar por falta de conteúdo desse tipo de qualidade aqui no Brasil. Acaba essas questões de relações de gênero em sociedades humanas acabam passando muito por um viés ideológico, e eu considero a Alice Evans uma das melhores pesquisadoras nessa área. Então é um episódio que foi gravado em inglês, mas tem legendas em português, onde tem vídeo, como YouTube, e tem também a narração da transcrição da entrevista também está disponível nas plataformas de áudio, tá? Episódio número 107. Um outro episódio que eu gostei muito de fazer e acho muito valioso é com o pesquisador português, antropólogo português Gonçalo Santos, onde a gente falou sobre o trabalho dele etnográfico na China. Ele morou lá por mais de 10 anos, sobre a China rural, né, as tradições, questões tecnocráticas do governo chinês e também a perspectiva dele de etnografia longitudinal. Foi um episódio que eu fazia tempo que eu queria gravar sobre China, mas assim como a Alice Evans, né, que eu trouxe no episódio, era muito difícil achar alguma coisa aqui no Brasil que não fosse tão contaminada por questões ideológicas. Então, quando eu li o livro e os artigos do Gonçalo Santos, ele passou pelo meu crivo e achei, enfim, o livro dele sobre isso é fantástico e é um episódio muito interessante também, gostei muito de gravar. E um último episódio de recomendação, foi uma série de 5 episódios, né? 5 entrevistas que eu gravei com pesquisadores ligados à rede Resiclima, onde a gente explorou diferentes pesquisas em torno de mudanças climáticas, né? Desde a área da psicologia, nutrição, questões ambientais, enfim. Essa série começa no episódio 116 e acaba no 119, então também eu considero uns episódios bem interessantes para serem explorados. Caio Spirandelli, você teve um passado anarquista, né? Conta pra gente aí um pouco desse lado e de que forma isso reverbera ainda hoje aí no seu modo de ver e fazer as coisas. Pois é, eu tenho um histórico de militância anarquista de uns 15 anos e era algo que eu fazia com muito fervor, assim, eu era um militante bem atuante e voltado para projetos reais, né? Então, para a formação de coletivos, em especial para a gestão de espaços anarquistas, de espaços autônomos anarquistas, moradias coletivas, cooperativas, enfim. Hoje eu não tenho essa ligação ideológica tão forte com o anarquismo, mas eu tenho um laço comportamental, eu tenho um laço de práticas que acaba vindo dessas práticas, desse universo. Como o anarquismo autonomista, ele é muito voltado para questões de autogestão, de saber fazer as coisas por conta própria, de ter uma dependência cada vez menor do mercado e do Estado. Então eu passei por todo um processo de aprendizado, de aprender a construir, aprender a plantar, aprender a aprender, vamos dizer assim, saber estudar diferentes tópicos e diferentes áreas. Então esse aspecto de autonomia eu carrego muito forte comigo até hoje, né? Então no próprio podcast, enfim, eu faço tudo sozinho, né? Gravação, edição de áudio e vídeo, subir tudo nas plataformas, criação de site, mexer com ferramentas de design para fazer capa dos episódios, enfim, eu acabo fazendo tudo, né? Então eu tenho isso comigo até hoje, esse tipo de prática, e eu acho que também no meio anarquista eu gostava muito de fazer ponte entre diferentes perspectivas, diferentes vertentes, contanto que tivesse algo prático de construção de projetos, eu via valor naquilo. Então eu sempre circulei muito por diferentes coletivos, independente da vertente, e sempre vi muito valor nisso, nessa troca de
conhecimentos, de perspectivas. Então, acho que eu trago isso, acabo trazendo isso para o podcast também com essa via interdisciplinar, de que eu acho que tem um valor extremo você ouvir pessoas, estudar um pouco sobre pessoas de outras áreas que não a sua, tentar entender o máximo possível daquela área e tentar criar uma conexão com uma perspectiva científica mais ampla, né, que eu acho que é possível, é extremamente difícil, né? Eu costumo dizer que eu comecei como entusiasta desses diálogos interdisciplinares e eu comecei a me tornar um cético, porque é algo que exige bastante dedicação, ler os pressupostos das áreas que você está tentando entender, ir mais a fundo, ler artigos, né? Então isso tudo dá muito trabalho, assim como também criar uma comunidade autônoma, projetos, um espaço autônomo anarquista também exigia muita dedicação, muita conversa, muito diálogo. Então, enfim, eu acho que isso ainda faz parte de mim e eu acho que tem um certo reflexo no projeto de divulgação científica que eu faço. Por fim, quais os planos aí para 2025? Eu tenho planos bem audaciosos agora para 2025 com o Universo Generalista. Eu tenho um plano para esse primeiro semestre para explorar duas temáticas. Uma delas é a teoria da decolonialidade, que é algo que está bem presente na área de humanas, especialmente na área de ciências sociais e antropologia. Já faz um bom tempo que eu quero falar sobre esse tema no podcast, mas sempre foi muito difícil encontrar pesquisadores que abordam essa teoria de uma forma analítica e com um cuidado com o viés político-ideológico na hora de abordar ela. Então, eu só encontrei no final do ano passado um grupo de pesquisadores na África do Sul, na Universidade da Cidade do Cabo. Então, eu entrei em contato com uns pesquisadores de lá e a gente gravou uma conversa, um episódio, uma entrevista de um pouco mais de 3 horas, onde a gente aborda não só a teoria da decolonialidade, como também o processo de descolonização intelectual na África. Então vai ser uma boa introdução para quem quer de fato entender o que é essa teoria da decolonialidade, de onde ela vem, quais são os seus pressupostos, que tipo de análise pode ser feita, que tipo de crítica pode ser feita a ela e o impacto que ela tem também no universo acadêmico e até político do mundo. Então esse é um primeiro episódio sobre o tema. Eu quero gravar um segundo episódio também com outro pesquisador lá da África do Sul, mas nesse caso já abordando questões geopolíticas relacionadas à teoria da decolonização e trazendo elementos como o etnonacionalismo, o neoconservadorismo, ou neotradicionalismo, que tem um certo diálogo com a teoria da decolonialidade. Então eu quero trazer também esse tema. E uma outra temática, fora essa teoria da decolonialidade, é questões etnográficas, né, na antropologia, a importância de registros etnográficos históricos para o entendimento de comportamento humano, como até uma certa crítica à psicologia evolucionista que não presta atenção no comportamento de sociedades que estão fora do universo industrializado, de grandes cidades e tudo mais, e buscar também através desses estudos de registros etnográficos, universais humanos, o que de fato é um universal humano, o que não é, o que são só projeções de estudo da nossa própria sociedade, que não tem a ver com o comportamento humano em geral. Enfim, é um pesquisador que trabalha exatamente com isso, com essa análise desses registros etnográficos históricos. Então, é um antropólogo evolucionista que eu quero trazer aí ainda no primeiro semestre de 2025. No segundo semestre de 2025, ainda não sei muito bem qual que é o plano, mas eu tenho pensado bastante em diminuir o ritmo de gravação, ainda mais no podcast, para ter tempo de sintetizar algumas ideias. Em especial, eu queria muito criar um curso de letramento científico já com elementos de interdisciplinaridade. Como, por exemplo, eu vejo a teoria da decolonialidade e os seus jargões adentrando outras disciplinas. Eu sempre me questionei por que isso acontece e como isso acontece. E eu acho que às vezes falta uma base de letramento científico mais já voltado para questões interdisciplinares. Nem sei se eu consigo, de fato,
construir isso, mas eu tenho muita coisa na cabeça. Eu acho que é um exercício interessante tentar colocar no papel e organizar isso e talvez transformar isso num curso. Vamos ver. Mas esse é o plano para 2025. Maravilha, muitíssimo obrigado, Caio, aí pela participação. Procure acompanhar vocês aí, né, que estão nos ouvindo. Procurem acompanhar o Universo Generalista no YouTube e nas plataformas de streaming, né? Colabore com a InterD mandando um pix pra gente no interdcontato@gmail.com. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br